Olá, bom dia para você. O INSS passa a dificultar o reconhecimento de tempo de trabalho para quem começou a trabalhar antes dos 16 anos de idade. Em alguns casos, será preciso entrar na justiça para garantir o tempo trabalhado na pré-adolescência. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas dúvidas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da Cultura, o cemais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Rafaela Liroa dos Passos, especialista em Direito Previdenciário. Rafaela, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço. Hoje em especial, né, nessa manhã gelada na cidade. Fria demais. Olha, o INSS divulgou novas normas para reconhecer o período em que o segurado trabalhou durante a adolescência. A nova instrução deve dificultar a vida de quem trabalhou a partir dos 12 anos de idade. A mudança acabou com uma exceção aplicada pelo INSS que garantia a contagem a partir dos 12 anos de idade para trabalhos exercidos em qualquer época. A exigência anterior era a documentação da época em nome do próprio segurado. Mas agora, com a nova regra, só conseguirá incluir o trabalho desde os 12 anos na contagem da aposentadoria o segurado com atividade exercida entre 1967 e 1988. Para outros períodos, a idade a partir da qual o INSS reconhece a filiação varia de 14 até os atuais 16 anos. Agora, a Previdência Social não reconhece mais, administrativamente, períodos de trabalho exercidos em idades inferiores às legalmente permitidas. Nesses casos, o reconhecimento se dará somente por decisão judicial ou recursal. Rafaela, me parece então que essa decisão, essa mudança, ela de alguma forma ela acaba reforçando o fator previdenciário que já existe para atrasar a aposentadoria, não é isso? Exatamente. As pessoas, pela necessidade, elas ingressam no mercado de trabalho realmente com idades aí bem baixas, mas atualmente, quando o INSS vai verificar esse tempo, ele acaba tirando, né, uma parte do período e prejudica, né, com certeza aí o segurado. Quer dizer que até agora, a partir dos 12 anos, todo mundo poderia comprovar. Só que agora, com essa mudança, só nesse período de 67 até 88. Até 88 que pode, é isso? Exato. Até meados de março de 67, a lei ela já previa o trabalho a partir dos 12 anos. Aí, de março, né, acho que 14 de março, se eu não me engano, de 67 até 88, isso foi alterado para 14 anos de idade. A lei ela teve várias alterações, né? Então, de 88 para frente, até 98, né, com a emenda constitucional 20, era considerado e permitido, reconhecido pelo INSS o trabalho dos 12 anos de idade. Então, era o menor aprendiz aos 12 anos de idade e o trabalho comum a partir dos 14 anos. De 98 para cá, teve outra alteração, então já não considerava mais esse menor aprendiz com 12 anos de idade, e sim a partir dos 14, e o trabalho efetivo comum a partir dos 16. Então, o segurado ele tem realmente essa dificuldade. Agora, foi a semana passada que o INSS editou essa instrução normativa, então isso já está em vigor, já está valendo no âmbito administrativo, entretanto, judicialmente, a gente consegue esse reconhecimento. O que a pessoa precisa separar para provar esse tempo trabalhado na adolescência? Se ela não teve o registro naquela carteira de trabalho que era do menor aprendiz, ela deve realmente levar a comprovação. Então, através, por exemplo, de olerites, né, a ficha de registro que o empregador tinha na época, fotos antigas também, testemunha, no caso de ela ter que ingressar judicialmente, ela consegue, olerites, relatórios, qualquer documento que realmente ela tenha da época comprovando que ela efetivamente trabalhou, ele é considerado na hora de ver reconhecido esse tempo, Madi. Me parece que as pessoas que trabalham na zona rural, aqueles que começaram bem mais cedo, vão ser bem prejudicados, não vão? Atualmente, inclusive, a aposentadoria rural ela já é bem dificultosa para os segurados que vão administrativamente pleitear esse benefício. O INSS ele apresenta várias rigidezes aí com relação à documentação,
para a comprovação desse tempo. Então, é importante que a pessoa comprove através do sindicato, né, do trabalhador rural. No caso do homem, por exemplo, ele tem a dispensa do serviço militar por morar em zona rural. A mulher também consegue comprovar através do documento da escolaridade, né, reside em zona rural. Então, esses são alguns documentos que ele tem que guardar administrativamente, mesmo com a documentação exigida, às vezes o INSS ele não considera, então a pessoa deve socorrer-se ao judiciário, inclusive com depoimento de testemunhas. Olha só, o Roger tem 28 anos e ele diz que ele trabalhou como cortador de cana desde 2003. Em 2009, ele ficou doente, problema nos braços. O médico disse que ele não poderia mais trabalhar. Ele deu entrada na Previdência, não foi afastado e nem foi aposentado. Ele disse, eu tive que sair da usina onde eu trabalhava, porque o médico disse que eu não podia mais cortar cana. No ano passado, portanto, quase 10 anos depois, né, ele resolveu voltar a fazer isso. Ficou doente, com problema na coluna. Daí ele diz, eu queria saber se agora, com essas duas doenças degenerativas, vai ser mais fácil me aposentar. Os médicos disseram que conforme o tempo as doenças vão piorando e ele já sente muita dor, ele diz. Isso, infelizmente, é um cenário muito comum para o trabalhador rural, né? Ele tem esse desgaste aí natural, então é aquilo que nós estávamos comentando. Administrativamente, o INSS ele impõe realmente uma série de requisitos para a pessoa comprovar a doença, a incapacidade. Então, em se tratando de trabalhador rural, isso fica mais difícil ainda. Então, no caso, desde lá de trás, quando ele teve que se ausentar do trabalho, se ele tivesse talvez procurado um profissional da área, né? Judicialmente, ele poderia já ter conseguido esse benefício. Talvez não uma aposentadoria por invalidez, mas certamente um auxílio-doença aí por um determinado período. Agora, ele voltou a trabalhar, está doente novamente, então eu aconselho que ele tenha essa negativa do INSS administrativamente e que depois ele procure um profissional, porque judicialmente é muito provável que ele consiga o benefício, porque ele tem toda a documentação médica que comprova essa incapacidade, inclusive para a atividade habitual dele, né? O INSS muitas vezes fala, não existe a incapacidade comprovada, mas se a pessoa ela tem um baixo nível de instrução, ela não tem experiência em outra área profissional, como que ela vai ter uma recolocação no mercado? Então, tudo isso é considerado judicialmente. A Estela Rosa Santos mandou pelo Facebook a seguinte dúvida. Gostaria de saber, eu estou afastada pelo INSS até o final de agosto. Eu vou fazer o pedido de prorrogação do benefício, porque não me sinto bem ainda. Até sair a próxima perícia, eu continuo recebendo o benefício ou ele será cortado assim que terminar? Ela tem direito a fazer o pedido de prorrogação, como ela mesmo disse, 15 dias antes do benefício cessar. E se não tiver a resposta, infelizmente, o INSS vai cessar realmente os pagamentos. E se ela não lograr êxito nessa resposta administrativa, ela tem que procurar realmente a justiça para poder pedir o benefício. O Sérgio Luiz é de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele diz, eu sou aposentado desde março de 2004 por acidente de trabalho. Só que há 10 anos eu descobri que fui aposentado na espécie 32, que é por doença. Eu posso tentar me aposentar por espécie 92, que é por acidente de trabalho? Isso melhoraria o meu salário? Ele pergunta. Tudo depende do período em que ele está aposentado. Então, assim, o que diferencia um do outro, né? Na espécie acidentária, quando ele se afasta da empresa por um auxílio-doença que se transforma numa aposentadoria depois, o contrato dele ele fica suspenso, né? E durante 5 anos aí, em tese, deveria ocorrer uma auditoria para que o INSS verifique se essa incapacidade ela prevalece ou não. E aí, ele poderia até retornar à empresa. Agora, ele tendo se aposentado na espécie 32, que é doença comum, né? Em termos de cálculo do benefício, isso não altera em nada para ele, né? Seria apenas, por exemplo, se ele se aposentou há pouco tempo, seria para fins de ele retornar à empresa. Agora, em termos de cálculo, isso não altera em nada. Olha, a Rita de Cássia é de Ibiquera. Ela diz, eu tenho 48 anos, eu sempre trabalhei em minha casa e nunca paguei o INSS. O que eu devo fazer para me aposentar quando chegar à idade? Qual que é essa idade? Primeiro passo, ela deve se filiar à Previdência Social. Ela consegue, inclusive, através do site da Previdência Social, gerar um NIT, que é o número individual do trabalhador, e através desse número ela consegue fazer contribuições mensais para a Previdência. Com isso, ela vai ficar assegurada para fins de doença, eventualmente, que ela sofra, para recebimento de um auxílio-doença, de um auxílio-maternidade, se for o caso. Então, o primeiro passo é se filiar.
Para a aposentadoria, existem duas opções. Ou aposentadoria por idade, realmente a mulher aos 60 anos, e ela deve comprovar 15 anos de recolhimento para a Previdência Social, ou, né, até para outras pessoas que tenham a mesma dúvida, independente da idade, 30 anos de contribuição. Muito bem, olha, o Paulo Oliveira é de São José dos Campos. Ele diz, é possível resgatar um certo tempo trabalhado, 5 anos, né, no caso dele, um tempo trabalhado sem registro no passado, sendo que foi feito um acordo com o empregador naquela época, mas não foi colocado na carteira? Quando é feito um acordo, né, acredito que tenha sido judicialmente, o INSS administrativamente ele não vai aceitar, porque não vai haver as contribuições, né? Então não tem registro em carteira, o empregador certamente não fez a contribuição, então administrativamente a Previdência ela vai negar esse benefício. Agora, na Justiça, ele consegue aproveitar esse período, né, comprovando, obviamente, com toda a documentação, porque a responsabilidade pelo recolhimento é do empregador, né? Então, se ele tem uma cópia de um acordo que foi formalizado, que isso tenha validade realmente, né, homologado em juízo, ele consegue aproveitar esse período judicialmente. O Natanael Alves diz, como eu poderei conseguir o PPP de uma empresa que faliu há mais de 10 anos? É bem complicada a situação, Natanael, porque o PPP, na verdade, ele é o documento que vai comprovar a sua exposição a algum agente nocivo que você tenha trabalhado, né? Agentes insalubres ou periculosos. Então, esse documento ele é emitido pela empresa na época do exercício da profissão, da atividade. Por quê? Porque é um engenheiro que vai até o local de trabalho, avaliar as condições e poder atestar isso documentalmente. Então, se essa empresa já faliu, né, e ela não emitiu esse documento para você quando você foi desligado, que é o correto, é o que a lei prevê, você deve procurar um sindicato da categoria para verificar se eventualmente existe algum registro, né? Na época era o SB 40, acredito que deva ter sido isso, porque o PPP ele é mais atual, de 2003 para cá, né? Então, se foi anterior, ele deve procurar ao sindicato da categoria para verificar se existe alguma informação, ou até mesmo no Ministério do Trabalho, se teve algum registro, ou comprovar por testemunha, um colega de trabalho que trabalhou na mesma época, que tenha esse documento, ele pode levar e fazer uma prova em juízo. Certo. Olha, o Antônio Carlos de Oliveira, ele diz, eu sou aposentado por meio de contribuição, onde eu exerci a profissão de mecânico de caminhões, tratores e empilhadeiras. Eu tenho todos os documentos que comprovam a veracidade disso. Eu trabalhei como metalúrgico e o INSS me aposentou como comerciário. Eu perdi o direito de receber a insalubridade, né? É outra coisa. Ele diz que já fez vários pedidos ao INSS, todo mundo diz que ele não tem direito. Daí ele diz, olha, quando eu me aposentei não existia o fator previdenciário, que passou a existir em 99. Ele conta que tem esse SB 40 que você disse, que comprova tudo isso, né? E ele quer saber se realmente não há a possibilidade de alteração aí dessa forma que ele se aposentou, né? Sim, se no ato da concessão do benefício, ou seja, quando ele iniciou o requerimento administrativo no INSS, ele apresentou esse SB 40, comprovando a exposição efetiva ao agente nocivo, ele consegue hoje fazer um pedido de revisão, tá? Mas, obviamente, desde que essa profissão e a exposição que conste no laudo, ela esteja dentro dos requisitos exigidos na norma, né, na legislação vigente. Agora, se ele não apresentou esse SB 40 quando do requerimento da aposentadoria, aí, infelizmente, hoje, ele não teria mais como pedir uma revisão desse benefício. Seria uma nova aposentadoria, considerando o SB 40, e aí sim, obrigatoriamente com a aplicação do fator previdenciário. A Marisa Ribeiro diz que tem um irmão de 43 anos que sofre de esquizofrenia desde 1995. Ele mora com a mãe, que também tem o mesmo problema. Ela está preocupada porque ela diz que o irmão trabalhou 10 anos registrado. Desde 95 não pagou a Previdência Social. Ela quer saber se ela tem direito à Previdência. Ela diz o tratamento agora, que ele começou em 2010, ele melhorou um pouco, mas ainda não tem condições de trabalhar. Que direito que ele tem, Rafaela? Bom, nesse caso, ela cita que ele já recolheu por 10 anos, né? Então, assim, eu não sei a idade dele, mas o homem, por idade, ele se aposenta aos 65 anos, comprovando 15 anos de recolhimento. Então, o ideal é que ela volte a fazer os recolhimentos para ele, ainda que seja o mínimo, né? O percentual mínimo sobre o salário, que é 20%, e aí ele conseguiria uma aposentadoria por idade. Agora, por exemplo, se falta muito tempo ainda, ele tem 43, né?
43. Então, Mas no caso dele, por ele estar doente, por ele ter esquizofrenia... Então, ele está sem recolher, Madi. Então, desde 95, me parece que ele não recolhe. Então, ele perdeu a qualidade de segurado para a Previdência Social. Ou seja, ele não tem direito, infelizmente, a nenhum benefício, né? E se ele voltar a recolher agora para pedir um auxílio-doença, o INSS ele vai dizer que a doença já é pré-existente antes da filiação. Né? Então, a não ser que ele comprove que durante esses 10 anos que ele recolheu, ele já era portador dessa doença e que houve um agravamento. Aí a gente consegue a concessão aí do auxílio-doença ou até a aposentadoria por invalidez. Se ele não era doente na época em que ele recolhia, né, passado 1 ano depois que ele cessou as contribuições, ele não apresentava ainda essa doença, a alternativa que eu vejo para ele é ou continuar recolhendo realmente se aposentar por idade, ou então o benefício assistencial da LOAS, que é a Lei Orgânica, né, de Assistência Social, que ela assegura um benefício de até um salário mínimo, né, de um salário, na verdade, para aquele segurado que comprove a incapacidade, a invalidez. Mas, para isso, a renda familiar, somando todos os componentes que moram na residência, ela não pode exceder a 1/4 do salário mínimo por pessoa, que dá mais ou menos R$ 169. Entendi. Olha só, vamos então ao interior do estado de São Paulo. As imagens são da TV Barretos. Vamos ver mais uma dúvida sobre Previdência. Meu nome é Silvana. Eu gostaria de saber se motorista de caminhão se enquadra em alguma aposentadoria especial. Então... O ano passado foi aprovada, foi sancionada pela presidente uma lei que finalmente veio aí a regular a profissão do motorista, tá? Então, antes não existia isso, a CLT, a legislação trabalhista, ela já previa todos os direitos, mas não existia a regulamentação. Então, foi um grande avanço para esses profissionais. A legislação, ela prevê as jornadas de trabalho, os horários de descanso, intervalos, né? Mas ainda existe muita reivindicação justamente por conta dos caminhoneiros, que antes era previsto na lei a aposentadoria especial. Com 25 anos ininterruptos na função de caminhoneiro, a lei assegurava uma aposentadoria especial. Isso, infelizmente, já foi revogado já há muitos anos, não existe mais, mas tem projetos tramitando no Congresso Nacional para que volte essa aposentadoria especial para os caminhoneiros e que seja, então, inserido nessa legislação aprovada no ano passado, essa norma especial para esses profissionais, mas por enquanto ainda não. Pelo Facebook vem a pergunta de Ma Oliver. Diz, estava afastada desde 2008 por invalidez. Essa é uma questão que muita gente tem dúvida. Depois de 5 anos eu recebi alta. Eu não tenho a mínima condição de voltar ativa. O que eu devo fazer para me afastar novamente? Eu fiz a perícia médica no dia 4 de julho. É uma dúvida realmente bem frequente, uma situação bem normal, infelizmente, porque o INSS, existe um procedimento interno deles em que o benefício é concedido por um longo tempo, então eles fazem algumas perícias, geralmente são 3, e após a terceira, eles aplicam a alta programada, né? É uma denominação interna, que o segurado, infelizmente, ele perde o direito ao benefício, é cessado, e aí ele tem que fazer um novo requerimento. Geralmente, mesmo no novo requerimento, prevalecendo a condição de incapacidade, infelizmente, a autarquia, ela nega. Então, essa pessoa ela deve socorrer-se à justiça, procurar realmente um profissional da área e juntar toda a documentação que comprove a incapacidade dela para a atividade habitual, e aí ela consegue um auxílio-doença ou, se realmente for comprovada a invalidez, a aposentadoria. Ravi Fogaça, pelo Face, também disse, eu trabalhei de doméstica 8 anos, registrada, e quando saí, a minha patroa me entregou todos os carnês. Para fazer a contagem de tempo de trabalho, eu tenho de levar os carnês ou não é necessário? Hoje eu trabalho em uma empresa terceirizada, ela disse. Sim, de meados de 1980 para cá, o INSS ele já passou a ter o sistema informatizado, então a Previdência ela tem acesso a todos os recolhimentos que foram feitos em favor daquele segurado, tá? É o denominado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, todas as contribuições feitas pelo trabalhador aparecem nesse histórico aí. Porém, eu oriento que ela leve, sim, os carnês, porque pode haver alguma divergência, né? Dependendo do período, o INSS pode não ter computado ainda no sistema, então ela consegue fazer prova por meio dos documentos. Então, é bom que ela não realmente se desfaça disso, né? Guarde direitinho, até que ela consiga aí adquirir o direito ao benefício. Olha, a abertura do programa, a gente falou hoje, né, das mudanças do INSS que acabam adiando, né? Ficou mais difícil pedir um reconhecimento de tempo trabalhado a partir dos 12 anos de idade. Isso. A Fátima Freitas diz o seguinte, no meu caso, eu tinha 12 anos
no meu primeiro registro, mas foi em 1977. A empresa não existe mais. E o pior é que a minha carteira foi roubada, eu nem sei por onde começar. Ela pede a nossa ajuda. 77 está no período que ela pode pedir, não é? Tá sim. 67 a 88, ela consegue realmente ver reconhecido esse período. Agora, se ela perdeu a carteira de trabalho, ela deve procurar alguma outra prova, né? Olerite, recibo de pagamento. Agora, se infelizmente ela não tiver nada, uma alternativa que ela tem, uma tentativa, né, de tentar aí reconhecer isso, ela pode ir até o Ministério do Trabalho. Existe uma certidão chamada RAIS. Pedindo essa certidão, ela deve ter o número, acredito, do CGC da época, do empregador, né? Ela faz uma pesquisa lá, e aí nessa certidão na RAIS vai aparecer realmente se ela trabalhou. Eles puxam pela ficha de registro dela e aí ela consegue comprovar. Porque administrativamente, como ela perdeu o documento, esse período o INSS ele não tem informatizado ainda. Então, puxando o CNIS, no histórico dela realmente não vai aparecer. Então, ela tem que ir atrás do Ministério do Trabalho, tirar essa certidão à RAIS para poder comprovar. Não conseguindo, aí só judicialmente mesmo, através de testemunha ou de algum documento que ela tenha. Acho que a gente já deu o primeiro passo aí para ela. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje o nosso tema é Previdência Social. Continue enviando suas dúvidas. Até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando suas dúvidas é a advogada Rafaela Liroa dos Passos, especialista em direito previdenciário. Rafaela, o Francisco Pinheiro Nogueira diz: a empresa onde eu trabalho não recolhe o INSS nem o fundo de garantia. Eu já denunciei no meu sindicato, me disseram que não podem fazer nada. Ele pergunta: quando eu sair dessa empresa, eu posso acionar essa empresa e pleitear aí todos os meus direitos? Ele quer saber. Pode e deve, né? Como nós estávamos falando anteriormente, a responsabilidade pelo recolhimento é do empregador. Então, lá na frente, quando ele for dar entrada no benefício, se a empresa não tiver feito o recolhimento, o INSS administrativamente costuma negar esse benefício e aí ele vai ter que socorrer-se à justiça para poder ver reconhecido o direito. Então, o ideal é que realmente, quando ele se desligue do empregador, ele procure sim a Justiça do Trabalho, procure um profissional militante na área para poder acionar essa empresa e compeli-la, né, no caso, a fazer os recolhimentos para ele, para que ele não sofra nenhum tipo de prejuízo. Inclusive, até o FGTS, né? Imagina, ele sai e não vai conseguir nem fazer o saque, né? Olha, o Rafael Oliveira Espíndola, ele pede uma orientação aqui. Olha, ele diz que já está aposentado, começou a trabalhar na fazenda com 13 anos de idade e não teve como recuperar esse tempo que ficou para trás. Será que ainda tem jeito? Nesse caso, que ele já está aposentado, valeria a pena ele ir atrás desses anos? Então, quando a pessoa ela formaliza o requerimento administrativo para aposentadoria, aquele é o momento de ela apresentar toda a documentação. Então, se ele não apresentou nenhum documento que comprovasse a atividade rural, agora isso não vai valer a pena, né? Primeiro porque só vai entrar como tempo de contribuição, não entra no cálculo, né? As contribuições válidas são a partir de julho de 94 para cá, para que seja computada no cálculo do benefício. Então, já aposentado, eu não vejo assim uma vantagem para ele, né, em termos de valor realmente, para que ele possa incorporar isso, até mesmo porque se ele se aposentou sem aplicação do fator previdenciário, até meados de 98, 99, hoje ele teria um novo benefício, né, incorporando esse tempo rural com a aplicação do fator. Então, isso pode ser prejudicial. Não vale a pena, né? O Antônio, que é de Porto Ferreira, diz: eu gostaria de saber o que fazer para conseguir aposentar a minha mãe. Ela tem mal de Parkinson e não anda mais sozinha. Ela já tem 73 anos. Ela teria direito a algum benefício? Se ela tem contribuições para o INSS, né, aos 70 anos, ela tem a idade, mas ela deveria comprovar 15 anos hoje de contribuição, mas teria que verificar quando ela completou 60 anos, tem uma tabela progressiva para verificar o tempo que o INSS exigia, né? Então, creio eu, se ela tem 70 hoje, em 2003, deveria ter sido algo em torno de 12 anos, por aí, de contribuição, né? Tem que verificar direitinho na tabela o tempo exigido. Agora, se ela não tem contribuição, infelizmente, a aposentadoria ele não vai conseguir. O que ele pode tentar para ela é o benefício assistencial, é o LOAS, né? Como nós citamos, desde que a renda aí da família por cabeça não exceda R$ 169, que é um quarto do salário mínimo, e deve comprovar aí a invalidez, né? Porque ela, como idosa, ela tem condições já e direito ao LOAS.
Muito bem, hoje a gente recebeu a advogada Rafaela Lirua dos Passos, que é especialista em direito previdenciário. Rafaela, muito obrigada, viu, por sua participação. Foi muito bacana o programa, recebemos muitas dúvidas e tiramos todas as dúvidas. Com certeza, é um prazer estar aqui de novo, Magina. Bom dia, viu? O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto. O nosso tema será sexualidade dos jovens. Bom dia, até amanhã.